2 dias após a reintegração de posse de uma área particular, famílias de Peró invadem outro local. Não sobrou nada no terreno de 50 mil metros quadrados, invadido no último dia 28 de maio. Das 130 famílias que foram retiradas da área particular, 20 não têm para onde ir. Olha só como eles estão se virando, em 2 barracos. Como não há espaço e nem material suficiente, restos de lona e de madeira foram utilizados para erguer as 2 tendas. Alguns colchões servem de cama para dezenas de pessoas. Nós estamos na base de umas 50 a 60 pessoas e a dificuldade é que as mulheres ficam de um lado com as crianças, os homens do outro. Na hora de comer é muita dificuldade também. Na precária cozinha comunitária, mulheres cozinham o que ganham da comunidade, já que, segundo elas, a prefeitura não deu nenhum respaldo. Também afirmam que havia a promessa de levar as famílias para uma escola. Quando nós chegamos na escola, eles trancou as crianças, as mulheres que estavam lá e não deixou ninguém sair, até sair os caminhões daqui, que levaram lá para o CRAS. Depois as coisas nossas ficou presas lá e nós estamos até agora. Eu estou sem colchão, tenho 4 crianças sem colchão, minhas cobertas, minhas coisas, está tudo lá. Eles tiraram as famílias daqui e tanto é que a gente continua aqui ainda, no meio da rua, porque ninguém fez nada. Inconformada com a situação que adultos e principalmente crianças enfrentam, Edneia saiu de Sorocaba, onde mora, para ajudar no que pode. Trouxe um café da manhã para eles, né? Trouxe um pão, um refrigerante para eles, um café. E eu, como mãe, uma cristã, me comovi e vim trazer para eles. Vizinhas estão cedendo água, né, o banheiro para a gente estar usando, pia para lavar uma louça, né? E a gente está contando com a colaboração da vizinhança, que também é carente, né? A polícia proibiu a entrada da imprensa durante 4 horas. Foram derrubados 105 barracos. Aproximadamente 250 policiais participaram da ação e apoio a 11 oficiais de justiça. A maioria das famílias foi para a casa de parentes no próprio bairro. De acordo com a advogada das famílias, o local é improdutivo há mais de 6 décadas e o proprietário não seria o mesmo que entrou na justiça com o pedido de reintegração. Por isso, as famílias querem recorrer. Nós esperamos que o tribunal reconheça o direito dessas famílias de ficarem no local, suspenda a liminar, elas possam voltar para o local. O processo vai continuar e no final da ação nós queremos que ela seja julgada improcedente, até porque nós temos ciência que essa área não pertence ao autor da ação. A Prefeitura de Peró informou por meio de nota que não tem conhecimento sobre essas famílias. Orienta que as pessoas interessadas procurem o CRAS de Jorge Wetter, que serão analisados os casos. A Prefeitura também afirma, por meio de nota, que de alguma maneira as famílias foram atendidas antes de cumprir a decisão judicial. Até hoje, 4 estavam sob a guarda do município, sendo que 3 foram para casas de parentes no próprio bairro e uma para Sorocaba com auxílio de transporte. Já em São Roque, as famílias que invadiram o conjunto habitacional definiram uma comissão para negociar com a prefeitura. A reunião entre moradores e representantes da prefeitura durou 2 horas. Eles chegaram a um acordo para a saída pacífica das famílias até a próxima segunda-feira. Quem não tiver outro lugar para ir deve receber auxílio da prefeitura. Caso o acerto não seja cumprido, será feito um pedido de reintegração de posse. Eles chegando a um consenso de deixar o imóvel amistosamente, a gente não promoverá a ação que já estava, inclusive, pronta. Caso contrário, se a gente não consiga um resultado positivo, não restará outra alternativa, senão a medida jurídica pertinente. Márcia participou do encontro e se comprometeu a convencer outros moradores a saírem de lá. Mas a tarefa não deve ser fácil. A gente sabe que 100% não vai concordar, que a gente sabe que é o instinto do ser humano. Tem pessoas que vai querer ficar. Desde do combinado não é convencer. Infelizmente, talvez a gente até seja obrigado a sair. Mas pelo combinado nós vamos tentar sair pacificamente, sem quebra-quebra, sem nada. Depois de um levantamento, a Prefeitura de São Roque concluiu que só 10 das 152 famílias que ocupam as casas tinham sido sorteadas pelo programa habitacional para morar no conjunto. Quem não tinha cadastro fará parte de novas ações. Nós estamos fazendo uma triagem, nós vamos cadastrar as pessoas que não tiver cadastro e já deixar com as inscrições para os novos conjuntos habitacionais.
A ocupação foi no último final de semana. Eles afirmam que ocuparam as casas para evitar furtos e atos de vandalismos que eram frequentes no local. Pintaram nomes e números das famílias nos muros e começaram a mobiliar as casas. Alguns instalaram água e luz. O condomínio fica no bairro Paisagem Colonial. Para cá, devem vir também famílias retiradas de uma área de preservação. A construção começou em 2010, mas foi interrompida em 2013. Alguns sorteados que teriam direito a esses imóveis desistiram da nova moradia. Essas casas foram construídas para uma desapropriação de uma área de preservação permanente. Então, todos que estão nessa área vão ter que sair e ir para essas novas casas. A finalização do conjunto habitacional depende de uma verba do governo do estado. O repasse só pode ser feito depois do período eleitoral. Será feita uma nova licitação e a prefeitura estima que as obras sejam retomadas no início do ano que vem. Ainda falando em invasão, em Sorocaba, hoje pela manhã, guardas municipais tentaram retirar 2 famílias que montaram barracos em uma área da Vila Barão, construídos nessa semana os barracos. 7 pessoas moram nas 2 casas em uma área que, segundo os próprios moradores, pertence à prefeitura. Segundo a GCM, 2 moradores foram levados até o DP Norte para fazer um boletim de ocorrência de invasão de área pública, já que eles não entraram em um acordo com a prefeitura. A mãe de um dos moradores afirma que as famílias não vão sair do local. Prefeito de Várzea Paulista fala sobre a situação das famílias que vivem em área invadida na cidade. O discurso dele foi durante um encontro de prefeitos da região de Jundiaí que acompanharam um relatório sobre a estação de tratamento de esgoto. Inaugurada no ano passado, a estação de Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista recebeu um investimento de 115 milhões de reais e já aponta resultados positivos. De acordo com a Sabesp, em Campo Limpo Paulista, 90% do esgoto coletado é tratado. Em 2012, a cidade reciclava 1%. Em Várzea Paulista, a situação é parecida. 2% era tratado em 2012. Hoje, o município tem índice de 96%. Parte da bacia PCJ, junto com os rios Piracicaba e Capivari, o rio Jundiaí, que abastece a região, recebia a maior parte do esgoto. Com os índices de hoje, as águas abrigam vida aquática. No centro da cidade, onde o rio passa, na avenida da prefeitura, lá o pessoal lá fica jogando pão e os peixes vêm lá. A vistoria na estação foi acompanhada pelo candidato à reeleição Geraldo Alckmin e prefeitos das cidades da região. O programa de saneamento básico atende 12 cidades do estado. Ele tem um reflexo direto na saúde, ele tem um reflexo direto no desenvolvimento da cidade e no poder que a cidade passa a ter de atrair e segurar novos investimentos, gerando emprego e renda. Ainda em conversa com a nossa equipe, questionamos o prefeito de Várzea Paulista sobre a situação das famílias que, desde o começo do ano, invadem áreas particulares da União em busca de moradia, expondo crianças à situação de risco. Nós estamos contemplando isso com futuras casas populares que começam já a ser construídas 292 unidades já no final desse ano. A previsão é até o início dessas obras em novembro agora. E essas pessoas que agora são 41 famílias totalmente cadastradas, para você ter uma ideia, apenas 6 delas vão ser contempladas, porque as outras, infelizmente, são pessoas que estão tentando tirar um proveito da situação e nem todas vão se encaixar nesse cadastro. Nós vimos que Geraldo Alckmin esteve hoje na região, então vamos acompanhar agora como foi a agenda dos outros candidatos ao governo do estado de São Paulo. O candidato Alexandre Padilha do PT não teve agenda de campanha hoje. Nesta quinta-feira ele se reuniu com a equipe para discutir estratégias. O candidato Gilberto Natalini do Partido Verde esteve no Hospital do Rim, na capital paulista, para discutir com médicos a política de transplante de órgãos no estado. Laércio Benco, do PHS, percorreu ruas em campanha e conversou com líderes de bairros nas cidades de Brodowski, Sertãozinho e Ribeirão Preto. A assessoria de imprensa do candidato Maringoni, do PSOL, não divulgou a agenda. O candidato Raimundo Sena, do PCO, também não divulgou a agenda. Wagner Farias, do PCB, participou de reuniões de planejamento com a equipe de campanha. Walter Siglione, do PRTB, se reuniu com a equipe de campanha para traçar estratégias. Paulo Scaff, do PMDB, participou de reunião no diretório do partido. O Noticidade termina aqui, fica agora com o SBT Brasil. Amanhã cedinho, confira Noticidade, manhã com o Fernando Matos. Tenha uma excelente noite.